O papel das escravas e concubinas no sangrento mundo da sucessão do Império Otomano. As mulheres mantiveram considerável influência no jogo do poder político em um dos maiores impérios conhecidos pela humanidade. Jovem do rarei do Império Otomano. Fotos e imagens via BBC. Sua imagem sobre um rarei otomano pode mudar depois de ler esta reportagem. Passaram por ali algumas das mulheres mais poderosas da história. Em mais de 600 anos de história otomana, quase todas as mães de sultãos tecnicamente eram escravizadas, segundo declarou a BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. O professor de história Aaron Mikhail, da Universidade Yale dos Estados Unidos. As mulheres mantiveram considerável influência no jogo do poder político em um dos maiores impérios conhecidos pela humanidade. Muitas delas conseguiram não desaparecer nos haréns sem se tornarem simples objetos sexuais ou meras provedoras de filhos dos sultãos, segundo escreveu Ebru Boyar do livro Ottoman Women in Public Space, As Mulheres Otomanas no Espaço Público em tradução livre. Elas foram atores políticos visíveis em diferentes níveis e distintos papéis, mudança. Embora o amor estivesse presente nos casamentos de alguns príncipes e sultões do Império Otomano, houve também outras uniões motivadas por razões políticas e estratégicas. Para formar aliança, por exemplo, eram escolhidas como esposas as filhas de outros líderes da região, segundo declarou Boyer, que é professora do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Técnica do Oriente Médio, na Turquia. Mas havia uma tendência importante. Os sultões preferiam ter seus filhos, os príncipes, os futuros sultões, com suas concubinas e não com suas esposas, segundo Mikhail. A proximidade do sultão abriu oportunidade de ascensão social a algumas mulheres que chegavam escravizadas ao harém do palácio. Fotos e imagens via BBC. Quando os sultões queriam procriar, eles iam até o harém e escolhiam uma mulher escravizada. Dessa forma, as mulheres livres, que tinham certa vantagem política por pertencerem a uma determinada família, por ser filha do líder de um principado, por exemplo, ficava de lado, segundo Boyar. Os sultões preferiam como mães dos seus herdeiros mulheres sem conexões. Além disso, na lei islâmica, os filhos são legítimos independentes se nasceram dentro ou fora do casamento, e esta prática trazia implicações importantes. Se você tinha um filho com sua esposa e outro com uma concubina, os dois tinham os mesmos direitos legais para subir ao trono, segundo Boyar. Os sultões tinham essas concubinas com as quais procriavam sem se preocupar em precisar se casar com elas. A lei permitia que eles tivessem até 4 esposas e diversas concubinas. Muitos candidatos. Com as conquistas otomanas e outros métodos de captura, muitas mulheres foram levadas à força para a capital do Império Otomano. Durante o período clássico do Império, Mikhail afirma que muitas dessas mulheres vinham do sul e do leste da Europa, por exemplo, do território que hoje forma a Romênia e a Ucrânia, além do sul da Rússia, da região do Mar Negro e do Cáucaso. E uma vez no harém, elas tornavam legalmente propriedade do sultão, que tinha o direito de manter relações sexuais com elas, afirma o professor. Mas o que tornava uma concubina poderosa era ter um filho, especialmente se fosse menino. Mulheres em um harém do Império Otomano, em ilustração de 1877, fotos e imagens via BBC. Era importante ter diversos meninos herdeiros, já que muitas crianças morriam ainda com muita pouca idade, com diversas complicações de saúde, e também porque ao chegar a certa idade, segundo Mikhail, o príncipe era enviado para o campo de batalha onde correu o risco de morrer. A dinastia otomana era hereditária e, se não houvesse filhos meninos, ela acabava, explica ele. Por isso, era muito importante que houvesse muitos filhos disponíveis. Se algo acontecesse a um deles, sempre haveria outro filho. Do harém para o poder. Mãe e filho viviam no harém e, de certa maneira, formavam uma equipe, segundo o professor. Na rivalidade para ser o sucessor do sultão,
As mães se tornavam fundamentais porque tentavam posicionar seus filhos para que tivessem sucesso. Qual filho será o favorito pelo pai? Qual receberá a melhor educação? Qual filho irá atingir uma posição importante do império quando crescer? Estas eram questões da época, segundo Mikhail. Desta forma, surgia uma espécie de competição, não só entre os herdeiros, mas também entre suas mães. No harém, as mulheres desempenhavam diferentes funções. Elas dançavam, tocavam música e cuidavam da manutenção do local. Fotos de imagens via BBC. Quando crescia em algum momento entre os 10 e 15 anos de idade, os filhos, para comprovar que mereciam suceder o pai, eram enviados para ocupar posições de liderança do império. Eles podiam, por exemplo, ser encarregados de uma cidade pequena. Mikhail explica que quando um filho do sultão partia, ele levava sua mãe e um pequeno séquito de tutores e assessores. Sabemos que o menino de 11, 12 ou 13 anos que é nomeado governador de uma cidade não estará preparado para assumir esta responsabilidade, prossegue o professor. Por isso fica claro que as mães passam a desempenhar um papel muito importante na administração dessas pequenas vilas e cidades. Oficialmente, o governador da cidade era o príncipe, mas a realidade era diferente, como constataram os historiadores por meio de documentos e registros judiciais e carta. A mãe fazia boa parte do trabalho de administração, mas o prêmio maior estava na capital do império. É claro que se o filho se tornar sultão e sua posição dentro da família muda, você é a mãe imperial, você se torna uma figura exaltada dentro da dinastia. Segundo o historiador, esta é uma posição muito poderosa e em diferentes momentos da história otomana, as mães exerceram muito poder no palácio. Em mais de 600 anos de história otomana, quase todas as mães dos sultãos tecnicamente foram escravizadas, suas origens geralmente não estavam no Império Otomano. Elas provavelmente nasceram cristãs e depois, quando entraram no harém, converteram-se ao Islã. O local, uma das principais atrações políticas de Istambul, na Turquia, é o Palácio Topkapi, que foi o centro administrativo e residência da corte imperial otomana entre cerca de 1478 e 1856. Quando você entra no palácio, observa que o harém fica exatamente ao lado dos escritórios de governo do Império Otomano, segundo Mikhail. O importante Palácio Topkapi, da antiga capital do Império Otomano, Istambul, hoje na Turquia, fotos de imagens via BBC. Assim, as mulheres estavam no centro do poder, muito perto do sultão, dos seus assessores e do grão-vizir, que era o principal cargo político do império, equivalente em termos atuais ao de primeiro-ministro. Sem dúvida, eles conseguiam envolver-se simplesmente observando o governo em ação. E assim surgiu o que Mikhail chama de espécie de sobrevivência do mais apto. A mãe que fosse capaz de aprender mais rápido e transmitir o aprendizado ao seu filho teria uma vantagem nesse mundo. O harém se tornava então um espaço de formação multidisciplinar para os futuros sultões, como relata o pesquisador do livro Godi Shadol, A Sombra de Deus em tradução livre, uma biografia do sultão Selim I, que viveu entre 1470 e 1520. O harém, frequente objeto de fantasia e mitos, mais opulento e mais bem equipados do que qualquer coisa que um plebeu poderia ter imaginado, funcionava na verdade mais como uma escola do que como um serralho à parte da casa muçulmana onde vivem as mulheres, escreveu o acadêmico. De fato, ele conta que os 3 candidatos mais fortes para suceder o sultão Bajazet II era filho de concubinas. Todos receberam o mesmo tipo de educação do harém: idiomas, filosofia, religião e artes militares. Selim I foi o escolhido e seu reinado foi marcado pela enorme expansão territorial do Império Otomano. A luta. No processo de sucessão, os meios irmãos tornavam-se oponentes, alguns até inimigos. É possível que eles não tivessem tido relações muito próximas, já que, embora fossem filhos do mesmo pai, seriam sempre adversários, segundo o professor. Até quando eram crianças no harém, eles eram treinados para serem concorrentes ao trono.
Mulheres de diferentes origens, idades e culturas se encontravam no harém imperial otomano. Fotos de imagens via BBC. Anos depois da adolescência, os meus irmãos eram enviados para cidades diferentes, o que reduzia ainda mais a possibilidade de que eles chegassem a estabelecer uma relação próxima. Quando um dos filhos recebia o direito ao trono, era comum, especialmente nos primeiros períodos do Império, que seus rivais fossem eliminados. Neste caso, eram seus meios irmãos contra Micael. Selim I, por exemplo, matou 2 dos seus meios irmãos pouco depois de assumir o trono. No sagrado mundo da sucessão otomana, os príncipes se enfrentavam e, por isso, precisavam de um séquito de apoio, primeiro para protegê-los e depois para ajudá-los a manobrar até o trono. As mães dos príncipes foram as principais estrategistas dessas políticas imperiais. Os incentivos para uma mãe eram claros. Se o seu príncipe triunfava, ela também triunfaria. Explica o professor Alan Micael em entrevista ao Centro Macmillan da Universidade de Yale. O professor explica no seu livro que, embora o filho mais velho normalmente herdasse o trono do seu pai, tecnicamente qualquer homem descendente de Osman, o primeiro sultão do Império Otomano, teria direito. Por isso, a maioria das sucessões de sultões implicava em derramamento de sangue. É claro que nenhuma mãe de um príncipe queria ter um filho morto, nem perder o prestígio e a fortuna trazida pelo trono. A favorita. O certo é que as concubinas que tornaram as favoritas do sultão conseguiam mais poder político do que as suas predecessoras séculos antes, segundo a professora Ebru Boyer. Quando entrava no coração do sultão, entrava no poder político. Um exemplo é Roxelana, de origem ucraniana. Ela ganhou o amor do sultão Solimão, o Magnífico, e passou a história como a grande imperatriz oriental. Roxelana ganhou o amor do sultão Solimão, tornando-se uma das mulheres mais poderosas do Império Otomano. Fotos de imagens via BBC. Depois de sequestrada, escravizada e vendida em Istambul, Roxelana chegou ao harém de Solimão ainda adolescente. Ela se tornou a favorita do sultão depois que sua esposa e mãe de diversos de seus filhos. Solimão reinou entre 1520 e 1566, mas havia um detalhe. Ele já tinha um filho com outra mulher, Mustafa, forte candidato para ser o sucessor. Como mãe, Roxelana torna-se uma mulher forte e muito competitiva, explica a pesquisadora, tendo na mão o melhor dos ativos, a devoção de Solimão. Ela garante que um dos seus filhos seja próximo sultão. Roxelana convenceu Solimão de que Mustafa conspirava para derrubá-lo, e o sultão mandou matá-lo por traição. Selim, segundo um dos filhos do sultão, com Roxelana, assumiu o trono. A escravidão. Desde meados do século XVI até quase meados do século XVII, existe visibilidade de figuras políticas femininas do Palácio de Mulheres que haviam começado escravizadas, explica Ebru Boyer. Mas é preciso levar em conta que esse tipo de escravidão não é como a que entendemos no Ocidente, nem como entendemos na atualidade. Segundo ela, embora as mulheres do harém não fossem livres, algumas podiam atingir o poder e ter riquezas. Espaço para mulheres do século XIX, fotos de imagens via BBC. Quando ouvimos a palavra escravo, acredito que a maioria provavelmente pense no comércio transatlântico que ocorreu na África para as Américas, afirma Alan Micael. A escravidão do Império Otomano era parecida, mas tinha diferenças. Era diferente no sentido de que nem sempre era hereditário, como acontece nas Américas, nem se tratava de um status para toda a vida, explica o professor. No Império Otomano e em outros lugares do mundo muçulmano, as pessoas podiam ser libertas da escravidão. Claro que essas mulheres não eram livres, segundo ele. Elas não tinham outra opção, precisavam estar sexualmente disponível para o sultão, mas seus filhos podiam nascer livres e o status delas potencialmente poderia melhorar. No seu livro, Micael conta que o pai de
Barar Ratum, a mãe do sultão Selim I, converteu seu islamismo para entrar para o exército otomano, mas além disso, ele procurou obter maior vantagem social ao dar sua filha como concubina ao sultão. Ratum não apenas sabia que levaria uma vida mais cômoda do palácio do que na sua cidade natal, mas que também teria a possibilidade de transformar-se na mãe de um sultão e com isso ser a mulher mais importante do império e uma das mulheres mais poderosas do mundo. E foi o que aconteceu. Gulbarar Ratum impregnou o coração do governo com sua influência, uma característica das mães da realeza otomana.